Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Gimenez, sou advogado e fui convidado aqui pela Faculdade Zibra para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que é de extrema relevância e de extrema importância e que eu tenho certeza que vai servir de dica, de, enfim, vai servir para alguma coisa para todos vocês, principalmente os advogados que são mais novos. Alguns já me conhecem, outros não, e eu vou me apresentar daqui a pouquinho. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da Faculdade Zibra, dessa nova parceria que está fazendo comigo, com o Vida de Advogado. Quem não conhece o Vida de Advogado vai conhecer também daqui a pouco, eu vou falar. Então, eu queria agradecer primeiramente pelo convite. Eu me sinto muito honrado, pelo convite feito pelo Matheus, da Faculdade Zibra, e espero que eu possa contribuir de alguma forma para vocês que estão aqui tirando um tempinho para assistir esse material, tá bom? E sobre o que eu vou falar para vocês sobre o marketing jurídico e como o marketing jurídico pode servir de ferramenta na prospecção de clientes. Viu como esse tema é importante? Então, eu vou compartilhar a tela aqui junto para vocês e aí nós vamos começar a falar sobre esse assunto, mas antes eu vou me apresentar. Algumas pessoas já me conhecem, outras ainda não. E quem não me conhece vai conhecer agora e eu tenho certeza que vai gostar. Então, espero que todos vocês estejam aí visualizando a tela. Então, novamente, meu muito obrigado à Faculdade Zibra. E agora entrando aqui no assunto é, específico da matéria, né? E antes da gente começar também, não menos importante, mas eu gostaria de parabenizar todos os colegas advogados e advogadas pelo Dia do Advogado, que é agora comemorado no dia 11 de agosto. Então, meus parabéns a todos vocês, guerreiros e guerreiras como eu, nessa árdua profissão, que somente quem ama, quem gosta de verdade é que fica, né, gente? Porque tem que amar muito para aguentar o que nós, advogados e advogadas, aguentamos principalmente nos dias atuais. Mas vamos lá, e eu vou falar aqui para vocês sobre o marketing jurídico como uma ferramenta na prospecção de clientes, e depois vocês vão entender por que que eu estou falando sobre isso, quem sou eu, o que que o marketing jurídico tem a ver comigo, por que que me convidaram para falar sobre esse tema, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês. Então, me chamo Rogério de Almeida Gimenez, sou brasileiro, casado. Eu não ia colocar a idade ali, mas a gente tem que colocar a idade para mostrar que a gente está bem com a idade que a gente tem, né? Então, tá aí a minha idade. Eu sou de Mojimirim, nasci no interior de São Paulo. Cresci em Campos do Jordão, uma cidade que eu sou apaixonado e um dia ainda pretendo morar lá novamente. E cresci e me formei, me fiz como pessoa, como profissional aqui na capital de São Paulo. Sou advogado desde 2003, formado pela Unip, com muito orgulho, tive excelentes professores, então não tenho nada que desabone a minha faculdade. Tem gente que tem vergonha de colocar a faculdade, eu não tenho. Tenho orgulho da faculdade que eu fiz. Tenho uma pós-graduação em Direito 4.0, Inovação Jurídica e Tecnologia. Sou pós-graduando em Direito Imobiliário. Preciso terminar essa pós ainda, né? Tá aí caminhando. Sou o CEO do Vida de Advogado, e aí depois vocês vão entender, para quem não conhece, o que é o Vida de Advogado. Tenho uma ampla experiência no contencioso civil de escritórios de grande porte, aqui na capital, no interior e até em Porto Alegre. E eu fundei o meu próprio escritório em agosto de 2020, e agosto desse ano ele está fazendo 3 aninhos de vida e está dando super certo, não me arrependo e pretendo que ele faça aí muitos anos de vida. E esse escritório que eu fundei, ele é focado no 100% digital, mas claro, a gente também tem um espaço físico que fica na Avenida Paulista. Então, um pouquinho para vocês sobre mim. E mais um pouquinho ainda
a minha experiência profissional, até para que vocês conheçam quem está falando com vocês, né? Então, eu comecei lá em 99 como estagiário de um professor, ele me dava aula de direito civil na época, e aí ele estava precisando de um estagiário, ele era juiz, se aposentou, abriu um escritório, e precisava de alguém para ajudá-lo, né? Por mais que ele fosse super inteligente, foi com ele que eu aprendi muita coisa. Ele não tinha a mínima noção de computador, de digitação, então lá fui eu trabalhar com o Dr. Vitorino e fazer às vezes aí de escrevente, office boy, estagiário, uma mistura de tudo, tudo junto e misturado. E eu fiquei com ele desde o terceiro ano da faculdade até o quinto ano. Aí no quinto ano eu saí, né? Terminou o estágio, acabei terminando esse estágio e conheci a doutora Ivaide Sampaio, que é uma senhora que ela foi diretora do Tribunal de Contas aqui do município de São Paulo, e ela fazia perícias cíveis e financeiras, né, contábeis e financeiras, para alguns juízes de varas cíveis, tanto da comarca da capital como do grande ABC. Então, eu fui trabalhar com a doutora Ivaide, foi uma oportunidade que surgiu, já até contei sobre isso em outros vídeos, em lives, e fiquei com ela um bom tempo. Inclusive, tirei a minha OAB enquanto estava trabalhando com ela. Ela me dava a oportunidade de advogar na parte da manhã e trabalhar com ela na parte da tarde, e vice-versa, enfim. Foi uma parceria que durou um bom tempo. E depois eu acabei saindo da doutora Ivaide, até porque ela quis encerrar as atividades, quis dar uma parada. Aí eu fui procurar emprego, acabei entrando no Biscal de Bueno Advogados. Entrei lá como advogado civil e saí de lá, já era coordenador do civil, né? Então, também deu super certo. Eu acho que meu microfone mudou, mas vocês estão me ouvindo. Então, eu saí do Biscal de Bueno e fui para o Rebelo Advogados Associados, né? O Rebelo, um escritório que trabalhava mais. E aí, então, eu fui trabalhar com essa parte do direito, né? Tipo, eu via mais assuntos de busca e apreensão. Saí do Rebelo porque eu era uma pessoa que eu sempre quis, como eu posso explicar para vocês? Eu entrava em um escritório, aí eu via que eu não tinha mais para onde caminhar, né? Não tinha mais para onde seguir, então eu mudava de escritório. E foi aí então que eu saí do Rebelo, porque eu via sempre o mesmo assunto, eu via que eu não ia progredir, não ia crescer ali dentro, era sempre aquela mesma coisa. Acabei saindo de lá e fui para o Dantas. Foi um escritório que, sou bem sincero em falar, foi um escritório que eu quase desisti de advogar, né? Eu falei, nossa senhora, não vou nem entrar nessa história, mas eu já fiz vídeos sobre isso também no meu canal do YouTube. Aí, ao contrário do Dantas, que eu quase desisti de advogar, eu fui parar no Chalfin, que foi o escritório que me despertou mais ainda o interesse pela advocacia, né? No Chalfin, que eu diversos assuntos diferentes do direito, tanto de banco como de seguro e vários outros, e acabei fazendo um papel lá que era de audiencista. Então, a gente estudava o caso, estudava o processo, estudava o assunto de um cliente específico, preparava para audiência, e era audiência, sustentação oral e assim por diante. E eu cresci no Chalfin até me tornar coordenador da minha própria equipe de audiencistas e também dos correspondentes que cuidavam das audiências e diligências do escritório. O escritório é grande, advoga a nível nacional, então tem aí correspondentes espalhados em todos os estados e também nas cidades do interior de São Paulo. Então eu que era responsável por essa turma. Acabei saindo de lá em março de 2016 e recebi um convite para ir para a Doc Nova, que foi inclusive uma empresa que eu coloquei dentro do Chalfin.
E eu fui, então, trabalhar na Doc 9. Encarei o desafio de me mudar para Porto Alegre, me mudei para Porto Alegre. E eu gostava da Doc 9, mas era um trabalho administrativo, chamado de gerente de redes, né? Era aquela mesma coisa que no Chalfin, só que no Chalfin eu fazia audiências, eu era diferente. E a Doc 9 não, era mais um trabalho administrativo, e eu acabei ficando distante também da minha família, das pessoas que eu conhecia. Nesse período todo eu tinha meus clientes particulares também, então eu acabei me afastando desses clientes, e eu resolvi voltar, e voltei. Aí quando eu voltei, eu fui para a cidade de Itu, que é onde a minha família morava, e fiquei um ano como advogado autônomo. Foi quando eu comi o pão que o diabo amassou, como dizem, né? Fiquei um ano ali fazendo serviço de correspondência jurídica, aquele negócio de audiência por 50, de audiência por 20, enfim. Ou era aquilo ou era nada. Então, eu acabei sendo advogado correspondente, não só em Itu, como Salto e as cidades ali da região. Aí depois consegui entrar em um outro escritório ali em Itu mesmo, que era o SL Advocacia, e junto também tinha uma empresa, Marinho Participações. Fiquei como advogado civil ali, cuidando de todo o setor, de todo o jurídico. Fiquei um bom tempo também. E aí depois acabei recebendo um convite de uma amiga para ir para o De Castro Fabrício Advogados, que era um escritório onde eu ficava como advogado civil, de família, um pouco de trabalhista, era meio misturado. Paralelo a isso, eu tinha também os meus clientes. Então, era um período da minha vida que eu trabalhava no De Castro Fabrício, por exemplo, até 6 horas da tarde. E aí, quando eu chegava na minha casa, eu ia cuidar dos meus processos, dos meus prazos, e ia até 11 horas da noite. Não tinha sábado, não tinha domingo, enfim, era uma loucura. E eu já tinha ideia nessa época de abrir o meu próprio escritório em 2021. Mas aí veio a pandemia, em agosto de 2020, e, e eu acabei, o que aconteceu com a pandemia, pela primeira vez durante toda essa minha experiência profissional, eu fui desligado de um escritório. Então, em agosto de 2020, o doutor Ronaldo, lá do escritório, ele conversou comigo, explicou que por conta da pandemia perdeu cliente e ele ia cortar alguém. E como eu tinha sido o último advogado a entrar, eu era o primeiro a sair. Então, pela primeira vez na minha vida, eu fui desligado de um escritório e a gente estava em plena pandemia, não sabia nem o que ia ser da nossa vida, o que ia acontecer no dia seguinte. E eu falei: quer saber? Eu vou tocar o meu próprio escritório de agora em diante. Eu já tinha, né, aberto uma sociedade individual de advocacia que, coincidentemente, foi aberta no dia 21 de agosto de 2020, exatamente quando eu acabei sendo desligado. E aí, então, eu toquei o meu próprio escritório desde agosto de 2020 até os dias atuais, e que é o Rogério Gimenez Sociedade Individual de Advocacia. O foco é na área civil, a gente trabalha bastante com direito imobiliário, mas também tem família, tem Lucas que faz trabalhista, que trabalha junto comigo, com quem eu sou, inclusive, casado. Tem a parte de adoção, que eu também tenho bastante experiência por ter um filho adotivo, por ter já sido presidente da comissão da criança e do adolescente de Itu, por ter sido já presidente de um grupo de apoio à adoção lá da comarca de Itu. Então, a gente advoga nessa área também. Então, aí para vocês, um pouquinho da minha experiência profissional. E aí, pessoal, entrando no tema específico, né, da nossa palestra, porque senão eu vou ficar aqui só falando de mim, vocês vão ficar, né, putz, cara chato, né? Então, eu quis primeiro dar uma definição para vocês do que é marketing jurídico, né? E o que que é marketing jurídico? Nada mais é que essa estratégia que nós temos e que nós fazemos, advogados, de promover e divulgar o quê? O nosso trabalho, os nossos serviços. Para quê? Qual o objetivo da gente fazer essa divulgação? Porque antes, quando alguém precisava de um advogado, era tudo na indicação, era no boca a boca, né? Hoje em dia também é, mas antes era, não tinha internet, enfim. E hoje
é bastante diferente. Então, para atrair clientes e manter clientes, você precisa fazer o seu marketing, né? Então, por mais que você receba indicações, se você não tiver hoje um marketing jurídico, se você não fizer a sua propaganda, se você não fizer, não se mostrar nas redes sociais, você vai ficar para trás de muita gente, né? Então, marketing jurídico nada mais é do que isso. Você se promover, se divulgar para conseguir atrair mais clientes e também manter os clientes que você já tem, né? Então, sempre ali seguindo as normas éticas, o código de ética da OAB, o estatuto, enfim. E aí eu coloquei aí para vocês aonde você encontra as normas, o que pode, o que não pode fazer relacionado ao marketing jurídico. O Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 1994. Todo advogado tem obrigação de ler, conhecer isso. O Código de Ética e Disciplina da OAB, também, obrigação, né? Resolução número 2 de 2015. E o provimento 205 de 2021, que veio substituir o 90 de 2002, se eu não me engano, que é do Conselho Federal da OAB. E esse daqui é o principal, aonde tem lá o que pode e o que não pode. E aí eu poderia ficar aqui horas falando com vocês sobre o que pode e o que não pode. Mas eu decidi o quê? Fazer um resumão, sintetizar e mostrar para vocês. Então, o que você pode fazer para se promover, para divulgar o seu trabalho? Você pode fazer postagens com conteúdos sobre direito? Pode. Você pode fazer palestras, como essa aqui que eu estou fazendo? Pode. Escrever artigos? Também pode. Colocar o seu artigo sobre um assunto específico lá no seu site? Também pode. Só que tudo isso tem que ter um caráter informativo, de informação. Você não pode fazer isso de uma forma como se você estivesse se promovendo. Tipo, eu vou fazer um artigo desse caso que eu tive porque foi procedente e eu consegui dando moral para o meu cliente. Não, não pode. Você tem que fazer de caráter informativo, mostrando que você sabe sobre aquilo. E nas redes sociais? Pode. O advogado pode falar ali na rede social, gravar vídeo, mostrar o seu conteúdo. Pode também, desde que ele respeite as normas do Código de Ética e do provimento que eu citei, né? E uma atenção ali, ó, não é permitida a ostentação. A gente quase não vê isso no Brasil, né, gente? No Brasil a gente quase não vê, né? E os caras, saiba como ficar rico na advocacia, né? Assine aqui o nosso material. Não pode fazer isso. Em tese, tenham muitas pessoas que fazem isso. Ficam ostentando, mostrando lá o escritório, todo luxuoso. Às vezes o escritório nem é dele, é um coworking, mas ele fica lá se mostrando como se o trabalho dele tivesse proporcionado tudo aquilo para ele. Então não pode, né, ostentar nas redes sociais, vinculando a sua profissão. Tudo isso aqui que eu tenho é porque eu sou advogado. Não pode, né? E o patrocínio, né, o impulsionamento, você pagar ali para fazer propaganda de algo que é do seu escritório. Você pode também, desde que essa publicidade não contenha ali oferta, né? Tipo, faça seu divórcio e você ganha o alimentos. Não pode, tá, gente? Ou, ó, divórcio, que nem eu já vi, tá? E já pus em página. Divórcio por R$ 600, parcelado em 3 vezes. Não pode, tá, gente? Não pode. E lives, coisa que eu faço direto no Instagram lá do Vida de Advogado, no YouTube. Isso pode? Pode, desde que você respeite as normas da OAB, isso pode. Né? E usar aqueles robozinhos que tem no site, ou até mesmo no WhatsApp, que você manda uma mensagem, ele responde, aí ele vai
informações, pode também, tá? Desde que você siga aí as regras da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é, isso sirva apenas para dar ali os primeiros esclarecimentos e um encaminhamento ao cliente com as primeiras informações. Mais do que isso, não pode, tá? Aonde que eu peguei tudo isso para vocês, né? De onde que ele tirou isso? Do site da OAB Nacional, tá? Tudo isso tem lá no site da OAB Nacional. E aí, gente, o que que não pode, né? O que não é permitido para o advogado fazer para promover ali tanto a pessoa dele como o seu trabalho. Ele não pode fazer promoções mercantis, como ofertas, sorteios, usar frases persuasivas, promessas de ganhos financeiros. Ninguém faz isso aqui, né? Fazem, a gente sabe que faz, mas não pode, tá? Utilizar da gratuidade como propósito de captação de clientes. Olha só, vem aqui, eu não cobro consulta, minha consulta é de graça. Gente, não pode, tá? Isso é desleal. Tem que cobrar a consulta, tá? Oferecer brindes, dentre outras práticas, para captar clientes. Não é permitido, tá? Também não é permitido o advogado mostrar a lista de clientes. Tipo, olha só meus principais clientes. Né? Não pode, não pode, não pode. Código de ética não permite. Né? Eu participava de um grupo de networking que tinha uma parte lá que você tinha que falar dos seus principais clientes. Daí o que que eu fazia? Eu não citava o nome, colocava, meus principais clientes são condomínios, empresas, empresa de publicidade, colégio e pessoas físicas, né? Não mencionava o nome, não pode mencionar, né? Também é proibido esses anúncios ostensivos em plataformas de vídeo, né? Fazer ali anúncios que ostenta, né? Nas plataformas de vídeo, também não pode. Envio de cartas e comunicações, né? A famosa mala direta, também é expressamente proibido, salvo quando for autorizado previamente, né? E o conteúdo também jamais deve ter um caráter ali de renda, de voltado a, sei lá, eh, promoções, enfim, não pode, né? Também não é autorizado o uso de pseudonotícias. O que que é isso? São matérias compradas, né? Você compra matérias, né? Trava ali uma situação para se promover. Não pode, tá? Não pode. O mais engraçado é que tudo isso que eu tô falando que não pode, eu vejo acontecer constantemente, né? E aí também não é permitida a utilização de conteúdo que deprecia a advocacia. Eu não sei se eu já fiz isso. Eu faço postagens para o Vida de Advogado e muitas das minhas postagens são de conteúdo irônico e num tom de brincadeira. Mas eu acho que eu nunca fiz nenhuma que deprecia a advocacia, até porque é a minha profissão. Então não pode, né, tipo, ter mensagens que depreciem a advocacia, nem mesmo em tom de jocoso, né, de brincadeira, como os memes. Então isso não pode. E outra coisa importante, gente, não pode captar clientes. Captação de clientes é proibido. Então, eu vejo muita gente, muito advogado falando, é captação, capital, não sei o quê. Não pode. Captação de clientes é proibido. Tem uma diferença entre captação e prospecção. Então, use o termo sempre prospectar clientes, tá? Porque isso é permitido. Agora, captar não é permitido. Então, maiores informações sobre isso você pode achar lá na OAB Nacional. Tem tudo isso lá. E aí, antes de eu de entrar aqui no, falar um pouquinho para vocês sobre o vida de advogado, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você divulgar uma sentença.
nas suas redes sociais. Ah, olha só a sentença do processo que eu consegui aqui e tal. Pode fazer isso, gente? Não pode, tá? Você foi fazer uma sustentação oral, coisa beca lá, né? E alguém tirou uma foto sua lá fazendo sustentação oral. Você pode postar essa foto fazendo sustentação oral? Pode, desde que não apareça o rosto ali de ninguém, tem que ter autorização da imagem, mas a sua foto fazendo sustentação oral, você pode postar. Por quê? Você está se promovendo? Não, é uma foto sua fazendo sustentação oral. Não tá, não tem o áudio falando o que você está fazendo. Então, foto fazendo sustentação oral, pode. E aquela famosa foto no escritório, né? Nem aqui, ó, bebendo aguinha com o logo do meu escritório, né, ó. Postei uma foto. Posso? Posso. Isso é permitido. Não tô falando nada, tô postando uma foto dentro do meu escritório, tomando uma água na minha caneca, um chá, um café. Então pode foto no escritório, né? E você divulgar ali uma conversa com um cliente seu pelo WhatsApp, postar nas suas mídias sociais, né? Tipo, mostrando ali um ganho que você teve, alguma coisa desse tipo. Pode. Isso não pode, tá? Não pode. Então, essa foto, assim, eh, postando uma conversa que você teve com o seu cliente sobre um determinado caso que você ganhou, não pode. E uma foto sua ali trabalhando, mais embaixo do texto você posta lá um caso que você conseguiu. Então, sei lá, através da nossa ação, jovem consegue a liminar para tal coisa, o jovem consegue na justiça o direito de se matricular. Isso pode? Não pode, tá, gente? E eu já vi muita gente fazer isso. Então, não pode, tá? Então, alguns exemplos aí para vocês do que pode e do que não pode, né? Então, agora eu vou voltar aqui a compartilhar o material com vocês para falar um pouquinho sobre esse logo que está aqui no fundo, que é o vidro de advogado, para vocês entenderem, quem não conhece, o que é isso. Então, vamos lá, bora lá compartilhar de novo. Vamos pôr aqui no modo aí, apresentação, grandão para todo mundo ver. Então, o que que é o Vida de Advogado? E eu vou explicar para vocês. O Vida de Advogado nada mais é que uma página que eu criei no Facebook em 2013, aonde eu contava e conto ainda o dia a dia de um advogado. Qual advogado? Eu. Então, os perrengues que a gente passa, todos os percalços, eu tenho o hábito de colocar lá no Vida de Advogado. E aí eu comecei a fazer postagens também. Então, se você olhar as postagens lá de 2013, você vai ver que elas eram bem diferentes das atuais. Hoje já tem um logo, que é esse daqui, já tem um selo, já tem uma imagem, tudo produzido, tudo direitinho. Então, acabou crescendo a vida de advogado uma proporção que eu não esperava. Como que começou esse vida de advogado? Começou com uma brincadeira, né? Eu tinha mania de tudo que acontecia, assim, relacionado ao direito, ao escritório que eu trabalhava, as audiências que eu fazia. Nessa época eu estava no Chalfin. Aí eu ia lá no meu Facebook e escrevia, de uma forma engraçada. Aí a gestora do escritório me chamou para uma conversa e falou: Rogério, ó, você não pode fazer isso, você está expondo indiretamente o escritório, isso não é legal, né? Então, vou pedir para você maneirar ou, de preferência, até parar de colocar essas coisas no seu Facebook. Daí eu falei: ah, poxa vida, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, sei lá, me faz bem. Aí então eu tive a ideia de fazer uma página no Facebook que eu dei o nome de Vida de Advogado, que nada mais era do que de contar a vida de um advogado. Então, eu criei essa página e aí, ao invés de colocar no meu Facebook o que acontecia, as coisas que eu achava engraçado, eu colocava na página que eu criei. E aí eu escolhi essa imagem
do Vida de Advogado da Gravata Vermelha, eu peguei na internet. Aí depois eu só adaptei selo ali atrás e o escrito Vida de Advogado com I na forma de gravata, isso foi um pessoal que fez para mim. E aí então eu escolhi a gravata vermelha porque é uma cor que eu gosto e que significa poder, né? Depois vocês podem pesquisar. E acabei criando. Aí depois o pessoal, as mulheres, né, começaram a reclamar, mas e é, o logo do Vida de Advogado, não sei o quê. Aí eu pedi para o pessoal que eu conheço fazer 3 logos, né, voltado para o público feminino, e acabou sendo escolhido no sapato vermelho. Até cheguei a patentear, registrar esses logos, né? Então, foi uma página que nasceu através de uma brincadeira, e eu nunca comprei seguidor. Eu fazia as postagens, escrevia as coisas, e o pessoal achava engraçado, compartilhava, e aí compartilhando, outras pessoas vinham, e aí essa página foi crescendo, e hoje ela tem aí 153 mil pessoas, né? E mais umas que seguem, então dá uns 159 mais ou menos. E nasceu em 30 de janeiro de 2013, né? Aí depois disso, eu resolvi fazer um canal no YouTube. E a ideia desse canal era responder perguntas simples para as pessoas. E aí eu comecei então a fazer vídeos respondendo essas perguntas. E aí foi que eu me espantei, porque eu gravava um vídeo e aí acho que alguém compartilhava ou alguém encontrava o canal por pesquisa, no Google, não sei. E aí eu fui vendo que o número de inscritos foi crescendo. E eu falei assim, nossa, gente, vou começar a gravar mais vídeos. Vou fazer vídeos falando de casos que eu cuido, de coisas que eu sei, de assuntos específicos e vou começar. E eu comecei, e eu vi que esse canal foi crescendo. E aí, acreditem se quiser, eu, eu colocava sempre lá no canal o e-mail de contato, e eu comecei a receber e-mails de pessoas perguntando dúvidas, pedindo ajuda. Até que teve gente me contatando através de um vídeo. Vi um vídeo meu no YouTube e acabou me contratando meus trabalhos. E aí você vê o quê? O que eu percebi? Que esse canal do YouTube era um marketing, era uma ferramenta para eu prospectar clientes. Então eu comecei a gravar cada vez mais vídeos. E hoje eu gravo vídeos, edito tudo direitinho. Poderia ficar aqui horas falando como surgiu o logo, como surgiram as canecas, que tem a caneca do Vida do Advogado, tem o chaveiro, tem um monte de coisa. Então, podia ficar aqui horas falando de como isso aconteceu. Mas o pessoal da Faculdade Zebra não vai querer que eu fique horas falando com vocês, mas eles podem até me chamar depois para falar desse assunto, de desmembrar esse assunto, vida do advogado, né? Mas o Vida de Advogado, algo que surgiu como uma brincadeira, acabou gerando, se transformando hoje, de uma certa forma, sem querer, que eu nunca quis isso, foi sem querer mesmo, acabou virando aí uma forma de eu prospectar clientes e também de eu divulgar o meu trabalho e me promover. Só que eu sempre tomo o cuidado para seguir as regras da OAB, do Estatuto, do Código de Ética, enfim. E aí a página cresceu, hoje ela tem aí seus 153 mil. O YouTube está com 29.400 pessoas inscritas. O Instagram, que foi criado também em 2015, em julho, está aí com 33.700 pessoas, seguidores. Também tem o blog, que eu usava como um diário, porque eu gosto de escrever, então eu escrevia os textos, colocava lá. Tem o grupo do Facebook, com 29.500 pessoas. Esse grupo parece reunião de condomínio, às vezes eu tenho que apartar as brigas que saem lá, mas é engraçado. É um grupo do Facebook. Tem o Twitter, tem o site, tem o Spotify. Recentemente eu fiz esse threads aí do Instagram. Tem o Telegram também, um grupo no Telegram.
Tem os grupos de WhatsApp, né? Tinham 6 grupos de WhatsApp, mas agora como cabe mais de 400 pessoas, né? Acho que até 1.000 pessoas num grupo, então eu transformei tudo em um só. Então tem um grupo onde o pessoal fala mais sobre assuntos jurídicos, não pode falar sobre outra coisa. Tem um grupo que é para piada, para conversar, para bater papo, divulgar meme, coisa engraçada. Tem um grupo também que é de estudos, então o pessoal só pode compartilhar material de estudos. E tem esses 3 grupos aí do WhatsApp. E o Vida de Advogado é a menina dos meus olhos. Eu amo toda essa página, tudo isso. Sou eu que cuido de tudo. Eu que gravo, eu que faço as postagens. E é a menina dos meus olhos, né? O Vida de Advogado. E é também a minha ferramenta que eu prospecto clientes, que acaba vindo clientes para o meu escritório através do Vida de Advogado. E aí vocês podem observar a importância, porque o pessoal da Ibra convidou para falar sobre marketing jurídico como ferramenta de prospecção de clientes. É algo que eu faço constantemente, né? Desde o escritório, que está aqui para vocês, o meu escritório Gimenez Advocacia. Então, a gente contratou uma profissional para fazer o nosso logo. E aí, esse logo tem todo um significado, esse O junto com esse C, enfim, tem toda uma história essa marca. Então, eu posso contar para vocês, né? A gente tem o site, sempre no mesmo tom. Então pode ver que não é nada colorido, é sempre ó, cinza, branco, preto, né? Então a página do Instagram também sempre segue o mesmo padrão, visualmente falando. Então ó, cinza, tá vendo? Ó, sempre com logo, sempre cinza no fundo, preto, nada muito colorido, né? E a gente tem um cartão digital também, que através desse cartão digital, clicando nos ícones aqui, você interage com a gente, já é endereçado para as páginas. Então, é, esse ponto aqui é super importante para vocês também. Eu tenho vida de advogado, que foi algo que surgiu como uma brincadeira e acabou virando aí uma ferramenta de prospecção de clientes, mas você também tem essas ferramentas, que é o seu site, aonde você vai falar do seu escritório, vai falar dos advogados que trabalham lá, vai falar da sua área de atuação, tem o blog, tem lá os artigos que você escreve e coloca lá. Tem muita gente que tem vergonha de fazer vídeo. Então, pode fazer artigo, pode fazer postagem, colocar no Instagram. Tudo isso são ferramentas. E às vezes você hoje é permitido, então eu posso pegar uma postagem dessa e fazer um anúncio. E aí as pessoas vão ver e através desse anúncio virão para o escritório. Então, isso também são meios de você prospectar clientes. São ferramentas do seu marketing jurídico. O seu cartão digital, né? Então, você encaminha para a pessoa com o seu cartão digital e ela acaba acessando os seus outros canais, né? Então, e aí há um amigo, eu preciso de um advogado. A pessoa está conversando pelo WhatsApp e fala que precisa de advogado. Eu tenho um cartão digital de um advogado aqui que eu conheço, vou te encaminhar. Encaminha. Então, olha a importância dessa ferramenta para o seu marketing jurídico também. E aqui, ó, o canal do YouTube. Hoje aí com seus 29.400. E aí vocês podem ver aqui embaixo, tem os últimos vídeos que eu publiquei. E aí é sempre importante você ficar atento aos assuntos que estão na moda. Por exemplo, então, esse vídeo aqui, ó, fez o título dele de Barbie. E aí, nesse vídeo, eu falei o quê? No dia que eu fui no cinema, que eu assisti o filme da Barbie, que aconteceu uma briga lá entre pessoas que estavam na fila. E aí eu já dei ponto de vista jurídico sobre aquela briga, né? Também falei da permissão de você entrar com alimentos, antes era proibido, agora pode. Falei da questão de quando você compra um ingresso, coisa que aconteceu quando fui ver o filme. Você compra um ingresso e você vai lá sentar e já tem uma pessoa lá que comprou aquele mesmo ingresso, o overbooking de avião, né? Mas no cinema. Então eu falei sobre isso nesse vídeo, sobre essas coisas e o que pode ser feito. Então eu não me promovi, eu não me divulguei, mas eu falei desses assuntos. E aí a pessoa de repente vê esse vídeo e me procura.
Aí, outros assuntos que eu fiz de vídeo, por exemplo, questão de golpe, golpe da troca de cartão. É algo que acontece muito. E eu tenho clientes, né, sobre isso. E eu sei sobre esse assunto. Então, eu fiz um vídeo falando do golpe da troca do cartão. Como que a pessoa faz para não cair no golpe. Se ela cair no golpe, o que ela tem que fazer. E aí, alguém caiu no golpe do cartão e foi procurar na internet o que fazer e achou meu vídeo. E aí entrou em contato comigo. Porque hoje eu coloco o meu telefone aqui. Na verdade, atualmente, o Vida de Advogado tem um WhatsApp próprio. No finalzinho eu vou mostrar para vocês. Então a pessoa entrou em contato comigo. Ai, nossa, caí no golpe do cartão. E eu vi um vídeo seu. A gente não pode conversar pessoalmente. Pronto, já virou cliente. Que daí eu marquei, foi no escritório e tal. Entrou com ação. Fiz outros vídeos falando de diversos outros golpes, de diversos. Golpe do empréstimo online, gente. E eu fico muito feliz porque tem gente que depois fala: Nossa, olha, graças ao seu vídeo eu não caí no golpe tal. Então serve para isso também. E eu fico muito feliz. E aí, essa pessoa, quando ela precisar de um advogado, ela vai lembrar de mim, porque eu evitei que ela caísse num golpe. Então, olha o poder que os vídeos que você grava e você não precisa, não precisa especificadamente criar um de advogado da vida, né? Vale copiar. Tem muita gente tentando copiar, mas enfim, é outro assunto. Mas você não precisa especificadamente criar uma página para gravar vídeos. Você pode gravar vídeos e postar na sua mídia, no seu Instagram pessoal, no seu canal do YouTube, no Instagram do seu escritório, na página do Facebook do seu escritório. O meu escritório tem lá o Instagram e tem a página do Facebook. Então, tudo que você posta no Instagram vai automaticamente para a página. Então, você tem esses meios. E, de novo, eu poderia ficar aqui horas falando de como é, desmembrar como você faz no Instagram, como você faz a página no Facebook, se é legal você ter a sua pessoal e a sua do trabalho, se é você. Eu, por exemplo, eu tenho a minha pessoal, eu tenho a do escritório e eu tenho a do vida de advogado. Eu tenho três. A do escritório é o Lucas que cuida, né? Então, eu cuido de duas. Vida de advogado é a minha pessoal. Então, poderia ficar horas aqui falando isso, para o pessoal da Ibra quiser aí, ó, tipo, a gente pode conversar, né? E aqui eu queria, já chegando no finalzinho, né, para não ficar muito extenso, não ficar muito chato, eu queria deixar aqui três indicações de livros que eu li eh, e que eu, né, acabei conhecendo e achei muito interessante, que é O Poder do Seu Marketing Pessoal. Então, esse livro dá diversas dicas para você promover aí, fazer o seu marketing pessoal. O Estrategista em Mídias Sociais também é muito legal. E esse aqui, A Arte das Redes Sociais, que tem dicas poderosas aí. Mas, gente, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Eu nunca fiz uma faculdade de marketing. E todo esse marketing que eu faço é sem querer. Eu nunca fiz tudo isso com o intuito ali de me promover. Eu fiz porque era algo e é algo que eu gosto. É algo que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer isso. Antes de fazer a faculdade de Direito, eu queria ser jornalista. Cheguei a me inscrever, fazer matrícula com a faculdade de jornalismo. Mas aí depois eu mudei para o Direito. Aí hoje, se for ver, eu faço um pouco dos dois. Eu faço lives, eu faço programas no YouTube, eu tenho o site do Vida de Advogado, que eu faço matérias, eu escrevo matérias para o meu site do escritório, eu faço entrevistas com pessoas, a outros advogados. Então, eu acabei fazendo um pouco das duas coisas e eu gostei. E aí, esses livros eu comprei depois de tudo isso, para quê? Para me especializar ainda mais. E eu pude perceber que tem dicas sensacionais nesses três livros para quem está começando. Então, todos os três aí tem na Amazon, só procurar, tem em outros lugares também, mas na Amazon é mais fácil. Então, fica aí a dica para vocês.
E para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês os meus contatos. Então, tem aí meu contato pessoal e profissional, o meu WhatsApp, meu e-mail, o site do escritório, para quem quiser conhecer. Não fui eu que fiz o site do escritório, nem o Lucas. A gente contratou uma empresa especializada nisso, então foi uma empresa que fez, o logo nosso também. Aí tem o Instagram, aí as postagens do Instagram é o Lucas que cuida. O meu Instagram pessoal, para quem tiver curiosidade. E aí tem os contatos do Vida de Advogado. Então, o Vida de Advogado tem ali um número do WhatsApp próprio, tem o e-mail, tem o site. O site do Vida de Advogado foi o Lucas que fez. Esse foi o Lucas. Aí tem a página do Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram. E o Vida de Advogado tem outros canais também. Você encontra sempre pelo logo da gravatinha vermelha. Então eu queria aqui deixar o meu muito obrigado para vocês. Muito obrigado para o pessoal da Faculdade Zebra. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria deixar aqui os parabéns a todos os advogados e advogadas pelo nosso dia aí, 11 de agosto, Dia do Advogado. E eu pretendo fazer muitas coisas especiais lá nas páginas do Vida de Advogado também. Então, podem acompanhar que vai ter live, vai ter um monte de coisa. E estou aí à disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma dica, fica à vontade para mandar no meu WhatsApp, no meu e-mail, e eu terei todo o prazer para responder para vocês. Então, novamente, gratidão, pessoal da Ibra, Matheus, por ter me procurado, por ter dado essa oportunidade. E até a próxima, se estiver próximo. E muito obrigado por você que está assistindo esse vídeo aí nos canais da Faculdade Ibra, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.